Oi, turminha do quinto ano, vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Hoje faremos a primeira parte da compreensão do texto instrucional Faça seu mamulengo, que é o texto que nós lemos na aula de ontem. Vamos lá? Pegue então o livro de vocês, o Aprender Juntos. Vocês vão abri-lo lá na página 68. Bom, turminha, só para relembrar, esse é o texto que nós estamos trabalhando. Então, você vai precisar ler o texto novamente para poder responder as questões. Se for preciso, você volta no texto quantas vezes forem necessárias para responder as questões que nós vamos ver agora, tá bom? Então, para começar, aqui na número 1, fala o seguinte: o texto lido ele ensina a fazer um mamulengo e está dividido em duas partes. Então, veja que aqui não é uma pergunta, é uma afirmação. Está dizendo para você, está afirmando que esse texto ensina a fazer um mamulengo e que ele está dividido em duas partes, ok? Agora sim que vem a pergunta. Quais são essas partes e o que elas contêm? Turminha, prestem atenção porque aqui eu tenho duas perguntas em uma só. A primeira parte da pergunta é: quais são essas partes? Lembra que aqui em cima ele disse pra gente que estava dividido em duas partes. Então, quais são? Vocês vão colocar aqui o nome das partes. Depois, vocês têm que escrever o que elas contêm. Claro que vocês não vão escrever tudo, vocês vão escrever de forma resumida o que contém em cada parte. Então, a professora vai dar uma dica. Vamos voltar lá no texto para ver quais são essas partes? Vamos lá. Então, olha só. Voltando aqui no texto, nós percebemos que ele foi dividido em duas partes. Eu falei disso ontem, não falei? A primeira parte é a parte dos materiais. Veja que a parte dos materiais está escrito em forma de lista. Essa informação é importante. E a segunda parte do texto, que vem aqui embaixo, é o como fazer, tá? Tá escrito aqui, ó, como fazer. Então, olha só, vou grifar para vocês. A primeira parte são os materiais e a segunda parte é como fazer. Bom, lá na questão vocês vão ter que responder o que elas contêm, ou seja, o que fala aqui na primeira parte dos materiais. O que ela contém? Ela contém os materiais necessários para você confeccionar o seu boneco. E a segunda parte, o que ela contém? Ela contém as etapas que você deve fazer para a construção do seu boneco. Então, voltando na questão, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão responder primeiro, vão colocar aqui, quais são essas partes. Então, você vai escrever lá, materiais. E na frente de materiais, você vai escrever o que ele contém. E no como fazer, o que ele contém. De forma bem resumida, tá bom, turminha? Eu já falei a resposta. Se você ficar com dúvida, volta esse vídeo e presta atenção que eu já dei a resposta aqui da número 1. Aqui na número 2 está perguntando qual das duas partes foi escrita em forma de lista. Então, pessoal, lembrando, o texto ele foi dividido em duas partes, materiais e como fazer, certo? Qual delas ele está em forma de lista? Você vai escrever aqui o nome da parte. Agora, turminha, vamos para a questão 3. A outra parte foi escrita como um texto corrido, organizado em parágrafos ou de outra forma? O que vocês acham, turminha?
Quando fala outra parte, está dizendo da parte do como fazer. Como essa parte ela foi escrita? Será que teve parágrafo? Foi escrito de forma corrida? Ou ela foi organizada de outro modo? Vamos então rever aqui um pedacinho do como fazer. Olha só, como que ele foi organizado? Ele foi organizado em etapas, essas etapas foram numeradas e em cada etapa tinha uma imagem na frente, tá? Então, vocês vão explicar aqui, com as palavras de vocês, como é que foi organizado essa parte do como fazer. Depois, na número 4, vocês vão marcar X na alternativa correta. Podemos dizer que na segunda parte, ou seja, nesta parte aqui, são apresentadas algumas dicas de como confeccionar o boneco ou são dadas instruções detalhadas de como fazer o boneco? O que vocês acham? São apenas dicas ou são instruções, ou seja, ensinando detalhadamente como você fazer o seu boneco? Marque X na alternativa que você acha mais adequada, tá bom, turminha? Número 5. Além das instruções dadas, o que mais aparece relacionado à montagem do mamulengo? Então, lá na segunda parte, além da parte escrita, que foi a instrução, o que aparece mais lá? Faça essa daqui, hein? Você acha que esse recurso ajuda a entender as instruções? Por quê? Então, vamos lá. Que recurso é esse, turminha? É o que você escreveu aqui em cima. Então, eu vou ajudar vocês. O que foi que apareceu além das instruções lá no nosso texto? Apareceu os desenhos, as imagens. Então, aqui, vocês vão escrever. Deixa eu ver se a Provi consegue escrever aqui, sem ficar muito torto. Então, vocês vão escrever imagens ou fotos. Muito bem. Então, foi usado esse recurso da imagem. Agora, você vai responder. Você acha que esse recurso, ou seja, as imagens, ajudam a entender as instruções? Por que elas ajudam? Ou, se elas não ajudam, por que elas não ajudam? Escreva aqui com as suas próprias palavras. Agora passamos para a última de hoje. Que parte do boneco é confeccionada primeiro? Hein, turminha? Que parte? É só olhar lá na instrução número 1 que você vai saber qual é a parte que você deve construir primeiro do seu boneco. Ainda dentro da número 6. Que etapas dão instruções de como confeccionar esta parte? Então, aqui, ó. Primeiro você vai escrever qual é a parte e depois aqui você vai colocar o número da etapa que está ensinando você a confeccionar essa parte que você escreveu aqui em cima, tá? Então, aqui é só colocar o número ou os números. E assim nós terminamos a nossa primeira parte da aula de língua portuguesa hoje e amanhã daremos continuidade. Um beijo e até a próxima aula.